Como em todos os ambientes, né, é desafiadora a inclusão, acho que muito se fala, né, a gente consegue buscar muitas teorias, muitas falas, muitas coisas escritas sobre, mas a prática, né, a gente escuta muito isso, mas na prática, será que acontece de fato? Então, a igreja é mais um ambiente que está se adaptando a tudo isso, né? Talento no geral e talento na igreja também, né? Eu circulo algumas igrejas, eu tenho sido convidada para falar sobre isso. Então, é um assunto que temos que falar, porque a inclusão acontece a partir do conhecimento, né? A partir do momento que eu conheço, eu entendo um pouco mais aquele comportamento, daquela atitude, daquela forma de agir de um ou de outro, para não haver esses julgamentos que já foram falados aqui. E aí, a participação. Então, eu preciso conhecer e preciso pôr o indivíduo inserido, que nós vamos aprender com ele ali no jeitinho único dele. Então, o indivíduo tem que estar inserido e a gente achando o caminho aí dessa inclusão. A igreja é um lugar de compaixão, né? Onde todo mundo vai aceitar muito bem, deveria, né? A gente vai ter aquele amor, né? Aquela autoexpressão, mas isso não é o suficiente, né? A gente também tem que saber incluir, tem que saber resolver. E às vezes a igreja fica só nesse amor e não faz o resto. Então não adianta só olhar com a carinha assim, isso, né? Mas o que eu vou fazer para isso? Como eu consigo me colocar realmente como uma pessoa que vai incluir, né? E eu costumo dar algumas dicas, assim, quando eu vou às igrejas. Primeiro é o conhecimento, e o conhecimento a gente pode colher com a própria família, se a gente não tiver sobre. Pergunte, não tem problema, mas o que ela tem? Como eu posso te ajudar? Né? Um dia se ofereça para ficar com essa criança, aquela criança que está agitada, correndo na igreja, como a Francis diz, não vai parar numa cadeira de plástico, que qualquer movimento faz barulho e todo mundo olha. Então, assim, a gente vai eliminando ruídos, né? Então, a gente tem várias formas de eliminar barreiras. Né? Tem as barreiras descritas lá, as barreiras arquitetônicas, as barreiras de comunicação. Então, a gente preparou o ambiente, tem a rampa, tem o elevador, as barreiras de comunicação se resolveram porque eu tenho uma pessoa de Libras, eu tenho tudo isso, mas a barreira que mais pega em qualquer ambiente, e no ambiente da igreja também, é a barreira atitudinal. Então, a atitude que a gente tem frente àquilo que a gente está vendo, o jeito que a gente olha, o jeito que a gente cochicha com do lado, o jeito que a gente fala, né? Então, as barreiras atitudinais são que tiram essa criança de participação, essa família de participação. Eles param de ir porque acham que está atrapalhando, porque está correndo. Aquela criança que está no louvor, como a Carol colocou, né? O grupo de louvor das crianças subiram. E aqui não fala, aqui é não verbal, né? Como ela vai se expressar ali, como ela vai estar, né? A criança que não para, enfileirada ali para cantar, que vai correr, tudo bem? A gente está preparado para deixar ela participando da forma dela? Então, as barreiras atitudinais são as mais difíceis de serem quebradas, porque a maioria das barreiras são palpáveis e visuais, né? Se tem um cadeirante, tem um degrau, eu faço a rampa. Eu tenho um surdo, eu ponho a Libras. Mas e as barreiras atitudinais, né? Então, queria levantar esse alerta. As igrejas também estão tentando, eu vejo que estão se movimentando sim, buscando conhecimento, buscando se incluir, buscando organizar os seus ambientes. Então, às vezes, só de eliminar uma igreja que é encarpetada, só de eliminar ruídos, você já facilita. Tudo bem a criança derrubar uma coisa, ninguém vai ficar muito atento a isso, né? Você falou do fone de ouvido, a criança que precisa, o indivíduo que precisa, ele já vai levar o abafador, e ele pode sentar na beirada, não sentar no meio de todo mundo, ele pode sentar mais afastado, longe da caixa de som. Então, há estratégias muito simples de resolver uma coisa ou outra, e as igrejas têm preparado esse ambiente, têm buscado um aconchego sensorial melhor. Então, tem igrejas que têm sala de acomodação sensorial. É um assunto que eu gosto muito, né? E é o que eu faço. Então, já montei salas dentro de igreja de acomodação sensorial. Uma sala sem ruído, que tem uma luz mais baixa, que tem um puff gostoso.
Se eu tive uma sobrecarga sensorial por um motivo ou outro, eu tenho um lugar de refúgio e não alterar o meu comportamento e ter um comportamento disruptivo, começar a gritar, a chorar. Então, a mãe sabe mediar, ou tem um ajudante, tem um voluntário da igreja que fique com essa criança um pouquinho. Às vezes ela se organiza e volta para a participação. Então, não são montar espaços clínicos, que eu vejo as pessoas tentando ajudar e às vezes montando clínicas dentro da igreja. Não é esse ambiente clínico, é ter um escape, é eu ter como resolver de alguma forma. E eu já vi um relato na internet de um pai que ele é um fotógrafo com uma criança dentro do espectro autista, e ele falou que um dia eles estavam muito, assim, com muitas dificuldades com a filha em casa, não são cristãos, e ela estava chorando, não dormia, eles estavam noite sem dormir, a família estava, assim, num estresse absurdo, e preocupados com tudo aquilo, tentando medicação, ajustar a medicação, e não estavam conseguindo. E ele viu a esposa chorando, olhou para ela e falou: não sei onde pedir socorro, né? Ele está público aí na internet, ele colocou já tem um tempo atrás. Ele falou assim: eu não sei onde, nós vamos pedir socorro, a gente está precisando de ajuda, a gente está precisando de ajuda. E onde nós vamos pedir ajuda? Na igreja. E eles resolveram se arrumar dentro daquele ambiente totalmente atribulado que eles estavam, um esforço enorme para chegar até a igreja, e ao chegar à igreja eles foram mal recebidos, né, por um rapaz, e não por maldade, por falta de conhecimento. Então, uma criança que chegou agitada, fazendo barulho, ele foi pedido para ele se retirar, porque a criança estava fazendo barulho. E ele falou: eu fui lá para ser acolhido pela palavra, eu fui lá ouvir a palavra, eu fui buscar uma ajuda, eu precisava disso. Então, nós, como cristãos, a gente não pode deixar... eu chorei quando vi esse depoimento, falei, que triste, né? Que triste, uma família que está chegando, que não é do nosso ambiente, como a Francis falou, eu conheço as famílias que vão até a nossa igreja, tem igrejas que são enormes, mas tem aquele que vai chegar de visita em busca de uma palavra de conforto, sabe? Em busca de um acolhimento, de um respiro, né? E ele tentou falar que a criança era autista e que eles estavam ali, mas foi um erro atrás do outro e eles tiveram que sair da igreja e saíram pior do que estavam. Então, eu acho que isso é inaceitável. Então, são as barreiras atitudinais. Então, a gente tem bastante cuidado com a forma de abordar. Eu acho que é onde tem que mais se investir. E a gente só vai melhorar isso, não é com discurso, não é com aulinhas, é realmente convivendo com essas pessoas, ouvindo essas famílias, se colocando no lugar, sabe? E tendo proximidade, senão fica uma coisa muito, muito afastada. A gente acha que sabe, mas quando chega até a gente não sabe lidar.